Metalurgia Mecânica, professora Daniele Reis, grupo 3. Ressonância na Tacoma Narrows Bridge em 1940, nos Estados Unidos. Contextualização histórica. Em 1928, iniciou-se o estudo sobre a viabilidade da construção de uma ponte no Estreito de Tacoma, Washington, Estados Unidos. Os engenheiros Clark Eldridge e Lacey Monroe foram os responsáveis pelo projeto, orçado primeiramente em 11 milhões de dólares. A depressão de 1929 promoveu uma revisão do orçamento, que foi reduzido para 7 milhões de dólares. Eldridge não concordou com as alterações propostas e retirou-se do projeto. A construção foi iniciada em 1938 e finalizada em 1º de julho de 1940. Durante a estruturação da plataforma da ponte, notou-se que a mesma se movia verticalmente com ventos de menor intensidade. O colapso aconteceu em 7 de novembro do mesmo ano da inauguração. A substituição da ponte demorou quase 10 anos, já que na época do colapso, os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial. Descrição do acidente. Várias foram as circunstâncias que levaram ao desmoronamento da ponte, podendo-se destacar redução de custos, uma vez que do projeto inicial até o qual foi concebido, houve-se uma redução de 37% no orçamento. Uma estrutura proporcionadora de vórtex. Isto ocorreu uma vez que a estrutura proporcionava-se uma baixa pressão, o mesmo que ocorre similarmente em aviões. E esses vórtex ocorriam uma vez pelo perfil lateral da estrutura. Outro fator muito importante que não foi levado em consideração foram as condições climáticas, uma vez que as peculiaridades do estreito proporcionavam ventos de aproximadamente 7 km por hora. Outro fator que também levou ao desmoronamento da ponte e que só foi descoberto tempos depois é o de flúter aeroelástico, que é uma alta excitação de 2 ou mais modos de vibração de um sistema, o que pode proporcionar uma falha dinâmica, o que foi registrado no desmoronamento da ponte. Quando se trata de falha, existem 2 tipos de definição. Definição funcional, que diz que o sistema deixa de cumprir seu requisito funcional, ou seja, deixa de atender e desempenhar a função para o qual foi projetado, e definição física, que diz que a capacidade do sistema de suportar uma dada demanda é excedida. No caso, nós teríamos uma resistência do sistema R, que não é suficiente para suportar uma solicitação S. Sendo assim, S é maior que R. Quanto às possíveis causas da falha, temos que poderiam ser tipo de material utilizado, a fabricação, erros de operação, manutenção inadequada, o projeto em si, entre outros possíveis motivos. Quanto aos modos de falha, nós temos 2 modos, dependentes do tempo e independentes do tempo. Os modos de falha independentes do tempo possuem igual probabilidade de ocorrer qualquer que seja a vida ou o tempo de uso considerado. Estes modos se manifestam quando a estrutura em questão sofre uma sobrecarga ou um pico de solicitação, levando a uma falha na forma de ruptura ou empenamento. No caso do nosso projeto, possivelmente aconteceu modos de falha de fratura, fratura na presença de defeitos, início de escoamento, flambagem, que são deslocamentos transversais que passam a crescer de uma forma significativa, mesmo com a carga constante. Nesse caso, a peça perde a sua forma original, alterando a geometria, o que compromete sua operação em serviço. E deformação plástica excessiva, que é quando a peça ou estrutura pode vir a falhar por uma flexibilidade excessiva, onde os deslocamentos passam a ser muito grandes e acima de um máximo admissível. Já os modos de falha dependentes do tempo são caracterizados por algum tipo de envelhecimento ou desgaste do material. Isso é traduzido como uma perda gradativa das propriedades que tornam o material adequado ao uso pretendido, fazendo com que a funcionalidade da peça fique pouco a pouco comprometida. No caso do nosso estudo, possivelmente aconteceu fadiga, que é um processo de alteração e dano estrutural progressivo,
localizado e permanente que ocorre quando um material é sujeito a tensões cíclicas ou flutuantes. Algumas evidências da falha podem ser observadas diretamente por uma análise visual da estrutura antes e após o acidente. Por essa imagem aqui, é notável que a primeira evidência é como a estrutura era muito longa e construída de uma forma proporcionalmente estreita, e isso tornava possivelmente flexível sob determinadas tensões. Algumas análises mostraram também que houve o rompimento de cabos estruturais, como é possível observar ali, e esses rompimentos ocorreram em segmentos desiguais após o início das tensões cíclicas. Isso contribuiu então para uma mudança do movimento da ponte, que inicialmente era um movimento vertical e passou a ser um movimento torsional. Essa mudança de movimentação provavelmente não era prevista no projeto da ponte e não havia um preparo estrutural para suportar essas cargas. Outra evidência foram que os fortes ventos no dia do acidente geraram o desprendimento de vórtices, que é um fenômeno que ocorre quando há o escoamento de um fluido ao redor de um obstáculo. Isso gerou tensões cíclicas na estrutura e, consequentemente, essa ruína total que é observada na estrutura da ponte. Mas então, quais seriam as causas do colapso? Alguns relatórios da época apontam 3 principais causadores do colapso: flexibilidade exagerada, fenômeno de arrasto favorecido pela geometria da ponte e efeitos aerodinâmicos não levados em consideração. Já os relatórios atuais apontam outros 3, que é a ressonância, o flutter aeroelástico e a economia de material. Flexibilidade exagerada. Muitas estruturas de engenharia devem apresentar uma determinada flexibilidade. Isso deve ocorrer pois geralmente construções da área civil estão sujeitas a abalos sísmicos ou grandes dilatações térmicas, contração e expansão causado por diferenças de temperatura. Um exemplo é uma noite fria e um dia quente. Acredite-se que a ponte Tacoma ela apresentava uma alta flexibilidade em seus cálculos. Já o fenômeno de arrasto é uma força de fricção que surge através do atrito do fluido com o corpo em contato. No caso da ponte, surgiu uma força de atrito entre a movimentação do ar e a parede, gerando assim diminuição e aumento de velocidade do ar, provocando instabilidade na ponte. Já a ressonância ela é um fenômeno físico que ocorre quando o sistema adquire energia por meios externos e apresenta vibrações que igualam a frequência natural daquele sistema. A partir desse momento, o sistema começa a vibrar com amplitudes cada vez maiores. O flutter aeroelástico é uma autoexcitação de uma ou mais modos de vibração de um sistema, devidamente alterada e realimentada pelo escoamento de um fluido. No caso da ponte, eram os ventos de 65 km/h. As oscilações podem ser grandes o suficiente para colapsar a estrutura. Por questões financeiras, influenciadas pela crise que ocorria na época, foi decidido fazer algumas economias de material e mão de obra, de modo a baixar o orçamento total da ponte. Alguns indicam que isso pode ter influenciado em serviço de má qualidade. E também, antigamente na engenharia civil não era muito comum levar em consideração nos cálculos de estruturas questões aerodinâmicas, fato que mudou após algumas estruturas colapsarem, como no caso da ponte de Tacoma. Como já citado, os responsáveis pela construção da ponte optaram em construí-la com o menor custo, o que os levou a economizarem nos materiais de construção. Logo, uma forma de se evitar seria comprando cabos de aço com a elasticidade adequada para suportar a ponte, os quais apresentavam um maior custo. O flutter aeroelástico poderia ter sido evitado com a utilização das formas geométricas adequadas, ao considerar-se as características climáticas da região. Juntamente a essa consideração, os efeitos de ressonância também seria evitado, já que ao considerar essas características climáticas, os engenheiros responsáveis saberiam qual a frequência dos ventos, evitando então que a ponte vibrasse na mesma frequência que eles. Já o fenômeno de arrasto poderia ter sido evitado ao considerar todas as forças que atuavam sobre a ponte. Nossas considerações finais é que o acidente da ponte de Tacoma não ocorreu devido a uma única causa, mas sim um conjunto de fatores. Dentre esses fatores, a estrutura da ponte propiciou a ocorrência do efeito de flutter aeroelástico e a sustentação do movimento cíclico na estrutura. Após o acidente, problemas relacionados à aerodinâmica e ressonância começaram a ser mais estudados e levados em consideração em diversos projetos da construção civil.
Desta forma, chegamos à conclusão que o problema poderia ter sido evitado projetando-se uma ponte menos flexível e considerando os efeitos aerodinâmicos que os ventos poderiam produzir na geometria do projeto. Bom, e essas são as referências utilizadas por nós. Muito obrigada.